Então, queridos, agora é o momento de revisar nossos conteúdos, aquilo que nós estudamos e que com certeza será objeto de questões lá na sua avaliação, certo? Então, vamos lá para a nossa revisão de hoje. Muito bem, vamos começar então revisando um assunto importantíssimo que nós estudamos nesta quarta unidade, que diz respeito à concordância nominal, não é? A concordância que se estabelece entre o nome e o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome, correto? Então vamos lá. Quando nós temos dois ou mais substantivos e um adjetivo, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para a posição desse adjetivo. Então, eu vou verificar que se o adjetivo estiver anteposto, ou seja, colocado antes dos dois substantivos, como é que fica a concordância nominal? O que é que eu tenho que olhar? Se o adjetivo vier antes, estiver antes dos dois ou mais substantivos, como se dará a concordância nominal? O adjetivo vai concordar ou com o substantivo que estiver mais próximo, né? Anteposto, ele vai concordar com o termo mais próximo dele. Vamos para os exemplos? Vamos lá. Levamos pesadas malas e casacos para o carro. Observe, eu tenho dois substantivos e eu tenho um adjetivo. Onde está o meu adjetivo? Está antes dos dois substantivos, correto? Então, a regra diz que ele concorda com o mais próximo. Por isso, pesadas malas. Agora, vamos verificar este mesmo exemplo, sendo que eu coloquei o substantivo masculino na frente, né? E o adjetivo continua na mesma posição. Veja. Levamos pesados casacos e malas. Ou seja, veja, eles aqui pesadas concordando com malas. E aqui, pesados concordando com casacos. Por quê, professora? Porque a regra diz, vou voltar para a regra, que eu observo a posição do adjetivo, se ele vier antes dos substantivos, ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Correto? Aí temos os exemplos. Agora nós temos uma observação. Quando esses sujeitos aí, né, esses substantivos são nomes próprios, nome de pessoas, né, ou de lugares, ou ainda se forem grau de parentesco, se tiverem sinais de parentesco. Eu olho para o adjetivo e como fica a concordância dele? Sempre no plural. Exemplo, são muito divertidas as sobrinhas Beatriz e Eduarda. Observe, compreenda a regra. Nome de próprios, ok? Sujeitos são nomes próprios. Aí eu já verifiquei. Nomes próprios, Beatriz e Eduardo. O que que diz a regra? Ou ainda, se eles são sinais de parentesco. Ó, sinais de parentesco. Como fica a concordância desse adjetivo, o adjetivo divertidas, ele vai concordar como sempre no plural. Sobrinhas, as sobrinhas. Então, divertidas sobrinhas. Professoras, e se fosse Paulo e José? Sobrinhos, certo? Então, divertidos os sobrinhos, Paulo e José. Aqui ficou claro? Vamos seguir? Ok. Vamos seguir, então. Então, quando eu tiver dois ou mais substantivos e um adjetivo, parece a mesma regra, só que agora eu vou olhar se o adjetivo está posposto, se ele está após os substantivos, porque nessa primeira situação nós vimos que o adjetivo estava antes dos substantivos. Como se dará a concordância? Veja, aí eu tenho duas possibilidades. Quais são elas?
Ou esse meu adjetivo vai concordar com o substantivo que está mais próximo dele, ou vai concordar com todos eles no masculino plural, se eu tiver dois ou mais substantivos de ambos os gêneros, né? Um masculino e um feminino. Exemplo, encontramos cadernos, lápis e canetas espalhados no chão, correto? Então, o que é que eu tenho aí? Olha, encontramos cadernos, lápis e canetas espalhados no chão. Observe que eu tenho esse adjetivo que está pós-posto, está colocado depois. Depois de quê? Dos dois ou mais substantivos. Aqui eu tenho três. Olha, lápis, canetas e cadernos, correto? Se, a regra diz que se o adjetivo for pós-postos ao substantivo, pós-posto é depois. Então tá aqui o meu adjetivo. Ele está depois dos substantivos cadernos, lápis e canetas. O que é que a regra diz? Eu posso fazer a concordância com o mais próximo, certo? Poderia ser canetas? Sim, mas ele vai para o masculino plural se eu tiver ambos os gêneros. Como assim? Se eu tiver masculino e feminino. Veja, cadernos masculino, lápis masculino, canetas femininas. Então eu tenho ambos os gêneros. Como diz a regra? Masculino plural, espalhados no chão. Seguindo então, vamos ver, nós temos aí a mesma regra, não é? E veja que agora eu tenho a mesma situação, a regra diz, é um outro exemplo da mesma regra, a regra diz que se eu tenho dois ou mais substantivos e eu tenho meu adjetivo pós-posto, não é? Pós-posto, ó. Pós-posto a quê? Aos substantivos. Quais são os substantivos? Atendimento e comida. O que você observa aqui? Que eu tenho gênero, ambos os gêneros aqui, ó. A regra diz que eu posso concordar com o mais próximo. Então, atendimento e comida, como é a comida? Saborosa. Aqui, a concordância ficou com o quê? Com o mais próximo. Isso ficou claro para você? Se tiver dúvida, anota para perguntar. Uma observação. Com gêneros iguais, porque o que você notou? Que aqui eu tinha gêneros diferentes, atendimento e comida, atendimento masculino e comida gênero feminino. Então eu tinha gênero diferente. Mas, olha a observação, se eu tiver gêneros iguais, dois ou mais no mesmo gênero, o que acontece? Ambos os substantivos, né? Se eu tiver gênero iguais para ambos os substantivos, o adjetivo tanto pode ficar no singular, quanto pode ir para o plural. Então, aqui eu tenho essas duas possibilidades. O que diz a regra? Gêneros iguais, sensualidade e gênero feminino, certo? Feminino. E beleza, qual é o gênero? Feminino. A regra diz que se eu tiver gêneros iguais, eu tanto posso fazer a concordância no singular, deixar o adjetivo no singular, como está aqui, ou posso levar para o plural. Então veja que aqui esta concordância ficou no singular, porque a regra diz que é possível isso. Correto? Seguindo, nós temos a concordância dessas expressões. Gente, essas expressões, elas são maravilhosas e como costumam aparecer na sua fala, no seu discurso e também nas avaliações, no seu texto. Então, olha aí, nunca mais erre, você tem a capacidade de compreender e realizar essa concordância. Com a palavra só, veja, só vai ter o significado de sozinho e somente. Quando só, a palavra só significar sozinho, ela será variável. O que significa isso? Ela pode pluralizar, ela pode ir para o plural. E quando ela tiver o sentido de somente, veja, sozinho pode ir para o plural ou ficar no singular, ela pode variar.
E quando ela tiver o sentido de somente, então ela fica invariável. Aí ela é advérbio. Ela fica nesta forma. Qual é a forma? Só. Ok? Olha o exemplo. Ele fez o trabalho só. Olhe, ele fez o trabalho só. Ele fez o trabalho somente, sozinho, né? Por que não foi para o plural? Por que não variou? Porque eu estou falando de um só. Ele fez o trabalho só. E se fosse eles? Aí sim, ó. Eles fizeram o trabalho sós. Por quê? Porque a palavra sós aí variou, foi para o plural. Porque eu tenho o sujeito eles, certo? Concordando, fazendo a concordância, tanto verbal quanto nominal. Agora, olhe no último exemplo. Só ele fez o trabalho. Aí a palavra só está com o sentido de somente, fica invariável. Só eles fizeram o trabalho. Também nesse caso, a palavra só fica invariável. Ah, mas eu tenho eles. Pois é, mas aí está no sentido de somente. Ou seja, somente eles fizeram o trabalho. Tinha um grupo aqui e somente eles fizeram. Os demais não. Seguindo, amores, vamos ver a concordância de é proibido, é bom, é necessário, é preciso, é permitido. Vamos recordar que quando não estiverem, todas essas expressões, quando elas não estiverem acompanhadas de um determinante, o que é um determinante, professora? Pode ser um artigo, outro adjetivo, qualquer palavra que determine. Elas não variam, elas ficam invariáveis. Quando não vierem. Neste exemplo, entrada é proibido. A palavra, isso aqui, ó, fica assim, ó. Ela não vai variar. Ah, professora, mas eu tenho entrada. Pois é, você tem entrada. Só que você não tem a entrada, como aqui, ó. Aqui variou, por quê? Aqui é proibida. Porque eu tenho um determinante aqui. Eu tenho um artigo. A entrada é proibida. Porém, no primeiro exemplo, eu tenho apenas entrada é proibido. Parece estranho? Parece, mas a regra diz que quando ele não vem acompanhado, ele não veio, então não vai variar. É necessário paciência. Professora, não seria é necessária paciência? Paciência não é feminino? Sim. Só que eu não tenho um determinante. É necessária a paciência. Eu não tenho aqui, então fica invariável, fica no masculino mesmo. Agora, olhe para cá. A paciência está determinado. A paciência e outras qualidades são necessárias. Variou, correto? Seguindo. As palavras próprio, anexo, incluso, kit, obrigado. Elas vão concordar, tanto em gênero quanto em número, com o quê? Com o substantivo ou com o pronome a que se refere, a que está fazendo referência. Exemplo, muito obrigadas, disseram quem? As alunas. Olha, veja que obrigada variou, por quê? Porque ela está concordando com esse substantivo aqui, as alunas. Então, só uma dica pequena, a mulher sempre diz obrigada, mesmo que ela esteja agradecendo a um homem. E o homem sempre diz obrigado, independente se está agradecendo a outro homem ou a uma mulher, correto? Seguem anexas as fichas. Veja, a palavra anexa variou. Por quê? Porque está concordando com fichas. As fichas seguem anexas às fichas. Seguem inclusos. A palavra incluso variou. Por quê? Porque está concordando em gênero, em número. Todas essas aqui estão com o substantivo a que se refere. Qual é? Os documentos inclusos. Estamos todos quites com o clube. Quites está concordando com a palavra, né? O pronome todos quites, correto? Então, elas variam, sempre lembrando, todas elas vão variar, concordando com o nome a que se refere. Então, se o nome estiver no singular, a palavra vai ficar no singular. Se estiver no plural, a palavra vai para o plural. Seguindo, nós temos a concordância com esses dois aí. A palavra meio e a palavra bastante. Então, gente, aqui é preciso muita atenção.
todos dois, tanto a palavra meio quanto a palavra bastante, elas funcionam ora como adjetivos e ora como advérbios. Quando elas funcionarem como adjetivo, professora, como é que eu vou saber quando for adjetivo? Adjetivo não caracteriza o substantivo? Então, quando estiver caracterizando, atribuindo uma característica, aí, meus amores, né, está se referindo a um substantivo, elas podem variar. Estas duas palavrinhas, meio e bastante, podem variar, podem ir para o plural, podem ir para o feminino, né? No caso da palavra meio, pode, se funcionar como adjetivo. Porém, se essas duas palavras funcionarem como advérbio, elas não variam. Vai ficar sempre meio, masculino singular, e bastante, assim, sem pluralizar. Exemplo, pedi meia porção de fritas e meia cerveja. Veja, meia aqui está se referindo a quê? A porção, meia porção, metade da porção, certo? E meia cerveja também, metade, uma cerveja inteira pediu só meia. Então, se referiu, aí está como adjetivo. Vamos ver outros exemplos. É meio-dia e meia, metade do dia, veja aqui, não, aqui está como advérbio, né? Meio-dia e meia, meio o quê? Meia hora. Há bastantes motivos para celebrarmos. Bastante aqui está funcionando como adjetivo de motivos. Muitos motivos. É uma forma de você acertar a concordância nominal da palavra bastantes. Existem muitos motivos. A professora estava meio nervosa. Veja, meio nervosa, professora, não seria meia nervosa? Não, nunca. A professora não estava metade nervosa não, tá? A professora estava um tanto. Então, preste atenção a isso. Quando a palavra meio significar tanto, né? Um tanto, ó. Um tanto, um pouco, certo? Um pouco. Então, nesse caso, vai ficar meio mesmo. A professora estava meio nervosa. Todos ficaram meio chateados, mesmo raciocínio. Ficaram quanto? Ficaram um pouco, ficaram um tanto chateados. Então aqui fica invariável, está como advérbio. A diretora estava bastante ocupada. Bastante aqui é advérbio, certo? Está concordando com quem? Com ocupada. Quanto ela estava ocupada? Veja que a ideia de quantidade, né? Estava muito, no singular, estava muito ocupada. Então, singular, bastante. Os diretores se mostraram bastante preocupados, né? Aqui também, quanto? Quantidade. Denotou quantidade, é advérbio, fica no singular, né? Muito. Ideia de quantidade. Próxima, vamos revisar agora a nossa parte de literatura, que nós tratamos sobre o quinhentismo. Vamos lá, então. O que é o quinhentismo? Não é escola literária, não é estilo de época, é o quê? Todas as manifestações literárias que aconteceram no Brasil durante o século XVI e equivale à entrada da cultura europeia no Brasil, quando? No século XVI. Seguindo, nós temos o documento que é a certidão de nascimento do Brasil. É a carta de Pero Vaz de Caminha a el-rei Dom Manuel o Venturoso, fazendo o quê? Narrando, contando, relatando, descrevendo tudo ao rei de Portugal, dando ciência do que eles encontraram aqui. E aí, nós vamos... Eu gostaria dos meus óculos. Nós vamos ler a carta rapidamente. Senhor, posto que o capitão mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a nova, né, a notícia do achamento desta vossa terra nova, que em novas... a nova do achamento desta vossa terra nova,
que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta à vossa alteza. Já explicamos bastante esse texto, estamos relendo para você entender, porque temos questões sobre ele. A feição deles, e aí ele descreve os nativos, é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos trazem os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão agudo, na ponta como um furador. Muito bem, então, Pero Vaz de Caminha está descrevendo, né, o que ele encontrou aqui na terra. Águas são muitas, né, a abundância dos rios das águas, infindas. E então maneira graciosa, que querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo, né? A terra era muito fértil, dá tudo. Porém, ele faz uma sugestão, um conselho ao rei. Aproveitar-se nela por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Ou seja, Pero Vaz de Caminha aconselha ao rei, sugere ao rei que traga, né, a fé cristã para salvar a gente. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nesta vossa terra vi. E se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha de vos tudo dizer, mo faz assim por pelo miúdo, né, detalhadamente, miúdo aí é detalhadamente. E o fecho, despedindo-se, beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, Bahia, da vossa ilha de Vera Cruz, lembrando o primeiro nome da nossa terra do Brasil. Hoje, nesta sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha, lembrando aí, né, já acabamos de aniversariar essa carta. Bem, o quinhentismo, ele se realiza no século XVI, ele tem duas modalidades, é a literatura dos viajantes, dos cronistas, e a literatura de evangelização, de catequese. E essa é a figura especial, principal da literatura evangelística, da literatura de evangelização, que é Padre Anchieta. Então, qual é o objetivo? Gente, eu estou dando a cola, tá lá na sua prova, aprenda aí. A literatura dos jesuítas, né, ela tem o objetivo de quê? De catequizar, de evangelizar os indígenas, também de tratar ali dos costumes dos colonos portugueses, e traz, né, um tipo de literatura que tem um valor a mais, valor estético a mais do que a literatura dos navegantes, que tem valor histórico documental. E essa literatura, ela vai transitar, ela tanto exprime, né, poemas de exaltação dos benfeitores portugueses, quanto os poemas com textos dramáticos, textos teatrais, de natureza de cunho moralista, que servem exatamente a esse propósito de cristianização, de evangelização dos povos indígenas, certo? E qual foi o instrumento mais utilizado pelos padres jesuítas que vieram aqui para evangelizar os indígenas? Exatamente, o teatro. O teatro foi o instrumento utilizado pelo padre José de Anchieta. E para isso, os jesuítas, não só ele, mas também o padre Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim, né, aprenderam a língua tupi. O padre José de Anchieta, inclusive, escreveu a gramática da arte mais falada no Brasil. Então, eles aprenderam a língua tupi exatamente para poder realizar essa tarefa de evangelizar, né, de trazer a fé cristã. Então, os jesuítas, né, eles foram os responsáveis, né, os principais responsáveis por essa produção literária da época. Quais foram eles? Padre Manuel da Nóbrega, Fernão Cardim e o padre José de Anchieta. Para você relembrar aí um pouquinho dessa literatura, né, escrita pelos portugueses, mas escrita aqui no Brasil. Vamos lá, a Santa Inês. Cordeirinha linda, como folga o povo.
porque vossa vinda lhe dá lume novo. Veja, lume novo, né? Mostrando, Cordeirinha Santa de Jesus querida, mostrando que dá uma nova visão, uma nova esperança. Vossa santa vida o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, claro, nas peças teatrais, porque vossa vinda lhe dá lume novo.